Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, 15 de janeiro, a primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A2, hein? Resultados surpreendentes, goleadas, só um empate, 3 mandantes venceram, 4 visitantes venceram, resultados expressivos. A Portuguesa Santista neste domingo fez 4-2 em cima do Novo Horizontino. Bem forte a Portuguesa Santista do meu amigo Sérgio Guedes, hein? Muito forte. O Oeste foi jogar fora de casa com o Monte Azul, fez 5-1. 5-1. O 15 Piracicaba, no sábado, jogando com o Noroeste lá em Bauru, Noroeste campeão da Série A3, fez 3-1. 15 campeão da Copa Paulista, vai disputar a Série D, veio forte também. Taubaté em casa fez 3-0 no Lemense. Juventus ganhou em casa do Rio Claro, 1-1. O único empate, Comercial e Linense. Enfim, vou passar todos os detalhes, todos os gols, tudo para você dessa primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. E depois, claro, vou passar para vocês também a segunda rodada, né? Já temos jogos na terça-feira agora e na quarta, rapidinho, essa segunda rodada vai acontecer. Pois bem, então vamos lá. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente, hein, pedindo para você dar o seu like, dar a sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz muito lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos começar então, são 8 jogos, com as partidas que aconteceram no sábado. Eu vou começar com o único 0-0, único empate da rodada. Comercial e Linense em Ribeirão Preto, no Palma Travassos. Comercial que subiu da Série A3 para a Série A2. O Linense, ao contrário do Comercial que jogou a Copa Paulista do ano passado, ele fecha as portas depois da Série A2. Um novo time. Gustavo Marciano mantido no Comercial. O Edson Só contratado para reformular o elenco. Bom, o Comercial foi melhor. Apesar de no primeiro tempo o Linense ter tido 2 gols invalidados, né? Que o juiz alegou que estava impedido. E parece que está tudo certo também, não deu para reclamar. O Comercial teve uma bola na trave no primeiro tempo. Teve as maiores jogadas de gol, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Linense. O Linense no contra-ataque também exigiu boas defesas ali do Jefferson Souza, o goleiro do Comercial. No final, apesar do jogo muito pegado, acabou sendo 0-0. Comercial jogou com Jefferson Souza, Luiz Roberto, Luiz Eduardo, Michael Douglas. Luiz Eduardo, depois entrou o Michael Douglas. Thiago Moura, depois Adriano Luiz e Boré. Aí Romário, depois Vitor Bolt, Guilherme Pitbull, depois entrou o Brian, Alain Mineiro. E veio 3 atacantes. O Wendel e Biapino, depois entrou o Túlio e o Cadu Baroni. No Comercial não conseguiu vencer em casa. E o Ninense jogou com João Gabriel, Lucas Ferron, Ulisses, Felipe Araújo, Elionai, depois entrou o Murilo, Rodrigo Gaia, Patrick, depois Rian, Marcos Vinícius, depois entrou o Léo Mancha, o Igor Badil, depois entrou o Gustavo Schutz, Rafinha, Matheus Paulista, o técnico Edson Só. O único 0-0, o único empate da rodada. E aí no sábado ainda, na Javari, eu assisti esse jogo pela TV Cultura, o Juventus fez 1-0 em cima do Rio Claro, gol do Jefferson Lima. Logo com 5 minutos de jogo, um cruzamento do lado esquerdo, o Jefferson Lima mandou a bola na rede de cabeça. Queria só alertar a federação, alertar o Juventus, o gramado da Javari tá horroroso, hein? Uma vistoria rigorosa impedia jogo lá. Nada contra o Juventus. Venceu o time do Hilton Rock, maravilha e tal. Mas enfim, o gramado lá é para ser observado. Tá ruim. Bom, o que eu posso falar para vocês é que depois de 1-0, o jogo ficou muito truncado no primeiro tempo. Muito truncado. Teve, assim, poucas chances de gol para os dois lados. E no segundo tempo o jogo caiu demais. Muito pega, muito choque, muito isso, muito aquilo, mas pouca bola. O Juventus fez 1-0 pela jogada logo no início da partida e depois o jogo teve muito choque, muito cruzamento, muito bola aérea, mas chances claras de gol, nada. Juventus 1-0, melhor para o Juventus estreia em casa e com vitória. E o Rio Claro, do técnico João Valim, estreia com derrota. O Juventus jogou com André Dias, Irã, Alan Shoa, Diego Sacomã e Denis Neves. Goiano, Jair, Jefferson Lima, depois o Everton Santos. Adriano Paulista, Maiquinho, Bruno Moraes, depois Gustavo Índio e Turrock é o treinador.
O Rio Claro do João Valim, Vitor Golas, Alisson, Gustavo, Roger e Cezinha. Elias Ceará, César Belli, Sapeca. Romário, depois Patrick. Patrick Alves, depois Denilson. E o Jadson. O jogo não foi bom, tecnicamente falando, mas o legal é que a TV Cultura transmitiu. Então isso vale a pena a gente ficar sempre de olho. Já no outro jogo de sábado, São Caetano, que teve 2 leilões para ser vendido, 90 milhões cada um, ninguém teve interessado, agora vai ter um terceiro, já caiu de 60 para 90. O Márcio Ribeiro recebeu um elenco ali muito em cima da hora, começou a trabalhar, e o Primavera, que contratou o técnico Ricardo Colbachini, mandou um Primavera a campo, o Primavera foi lá, fez 1-0 em cima do São Caetano. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: o gol do Primavera, também assim como o do Juventus, saiu com 5 minutos de jogo. Cruzamento da direita, o Bruno Bahia antecipou a zaga e tocou na saída do goleiro Arthur, fez 1-0. Aí o que a gente pode falar assim? O Francis teve uma boa chance para empatar para o São Caetano, o Paulo Baia teve de cobrança de falta, quase fez 2-0 para o Primavera. O Celcinho, outra chance para empatar pro São Caetano. E o jogo foi assim no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, aí marcação muito forte. O Luan, no segundo tempo do Primavera, que tinha acabado de entrar, foi expulso por reclamação. Primavera se fechou e o São Caetano, por mais que tivesse atacado, não conseguiu fazer um grande jogo e começou perdendo em casa. O São Caetano do técnico Márcio Ribeiro jogou com Arthur, Thiaguinho, Pablo, João Gabriel e Paulo Henrique, Dias, Lucas Silva, Celcinho, depois entrou o Vitinho, Álamo, Anderson Magrão, Francis, depois entrou o Coutinho. O time do Primavera: André Luiz, Matheus Rocha, Gabriel Silva, Matheus Santana e Pablo, Reginaldo, Murilho e João Martins, Bruno Santos, depois Luan, Pablo Baia, Dudu, depois Vagninho, técnico Ricardo Colbachini. Boa vitória do Primavera fora de casa. E aí, esses foram os jogos de sábado. Juventus 1, Rio Claro 0, São Caetano 0, Primavera 1, Velo Clube... Ah, não, vamos falar do Velo Clube 1, Ponte Preta 2. Virada da Ponte Preta. Velo jogou muita bola, mas a Ponte Preta no segundo tempo virou o jogo. Grande jogo, esse foi o último jogo de sábado, foi lá em Rio Claro. O que a gente pode falar? Que o seguinte... O Léo Castro, logo no início da partida, teve uma grande chance para o time do Velo Clube. Depois o Dudu perdeu uma boa chance para a Ponte. O Pablo Diego, outra boa chance para a Ponte. O Guilherme, uma terceira chance para a Ponte. Tudo isso no primeiro tempo. Jogo lá e cá, jogo lá e cá. A Ponte criando mais, finalizando com mais perigo. Mas no finalzinho do primeiro tempo, numa cobrança de escanteio, o Esquilo, Douglas Esquilo de cabeça fez 1-0 pro Velo Clube e o Velo foi animado. Aliás, torcida da Ponte encheu o Rio Claro, apoiou o time. Que amor da torcida da Ponte Preta. Perfeito. Ponte melhor, o Velo Clube faz 1-0. Veio o segundo tempo e aí o Dudu, e uma jogada com o Pablo Diego, sofreu o pênalti. O Elvis cobrou com categoria, 1-1. Então o Elvis, logo com 14 minutos do segundo tempo, empatou. Aí a Ponte Preta foi para cima, o Elvis deu um lançamento para o Pablo Diego que estava estreando, o Pablo Diego foi lá e fez 2-1 com 23 minutos do segundo tempo. 2-1 para a Ponte Preta, o Velo Clube, claro, saiu um pouquinho, o Dudu teve a chance de matar o jogo com o terceiro gol para a Ponte Preta, o Léo Castro teve a chance de empatar, o jogo ficou aberto, um bom jogo e a Ponte Preta conseguiu uma expressiva vitória, 2-1 fora de casa. 2-1. Então esses 4 jogos do sábado, Juventus 1-0 no Rio Claro, São Caetano perdendo em casa para o Primavera 1-0, Comercial e Linense 0-0 e esse foi o melhor jogo do sábado. Ponte Preta 2, Velo Clube 1, de virada. Aí nós tivemos no final do sábado, já 19 horas, um jogaço também. Um jogaço. O Noroeste em Bauru, atual campeão da Série A3, recebeu o 15 de Piracicaba. 15 Piracicaba. Pois bem, não é que o 15, campeão da Copa Paulista, foi lá e meteu 3-1, mas 3-1 com estilo no Noroeste. Um jogão, gente. Um jogão. Olha, esses dois times vão dar trabalho. O Noroeste perdeu, mas eu vou te falar, hein? Vou te falar. Por que perdeu?
2 minutos de jogo, o João Maestro, o zagueirão do 15, consegue fazer 1-0. Aí o que nem estava se acertando, o Noroeste tentando e tal, já o Maicon Aquino já faz 2-0 para o 15. Aí, gente, vamos falar a verdade, né? O jogo fica à vontade para o 15. Saiu em desespero, João Egito quase ainda no primeiro tempo descontou para o Noroeste. E depois, no finalzinho do primeiro tempo, o Luiz Thiago perdeu um gol inacreditável para o Noroeste. Mas foi para o intervalo com uma vantagem maravilhosa, 2-0, e com um grande detalhe, né? Chega o segundo tempo, aí o Lucas Xavier, com 23 minutos, faz 3-0 para o 15. E olha que o Noroeste veio gramando e toma o terceiro. Aí com o Carlão oportunista, atacante, fez 3-1, o Noroeste foi em cima do 15, mas o 15 com tranquilidade fechou o sábado com uma expressiva vitória por 3-1 em Bauru. Difícil vencer o Noroeste lá, hein? Difícil. O 15 Piracicaba do Kleber Gaúcho, campeão da Copa Paulista ano passado, e o Luiz Carlos Martins, campeão da Série A3, continua no Noroeste. Maravilha de jogo. Aí vieram os jogos desse domingo, gente. Esse de domingo foi um show. Não choveu, mas choveu gols. Portuguesa Santista 4, Novo Horizontino 2 em Santos. Taubaté 3, Lemense 0 em Taubaté. Monte Azul 1, Oeste 5, lá em Monte Azul Paulista. Espetacular a goleada do Oeste. Então vamos começar até com essa goleada espetacular do Oeste. Os 3 jogos foram às 10 da manhã, terminaram agora há pouco. Estou gravando o vídeo domingo, 15 de janeiro, agora depois do almoço. E vamos lá. O Oeste, gente, assim, se você for falar chances de gol, fica até meio esquisito, porque assim, foi um volume de jogo, o jogo estava equilibrado no primeiro tempo, veio uma cobrança de escanteio, a bola sobrou, o zagueiro Léo Gobo foi lá, faz 1-0. Aí logo em seguida teve um pênalti, o Mota, o experiente Mota de cavadinha, faz 2-0. E aí você tem os 2-0, o Monte Azul começa a sair um pouco para o jogo e tal, vamos para o intervalo. Vem o intervalo, faz algumas substituições do Luca Guimarães, o técnico do Monte Azul, principalmente o Christian Eto'o, né, que entrou bem no jogo. E o Christian Eto'o, no início ali, quanto tinha? 12 minutos do segundo tempo, ele faz 2-1. Você espera o que? O Monte Azul tentando equilibrar o jogo. Mas esses 2-1, pouco assim foi conseguido aproveitar, porque quando tentava pressionar, a marcação forte do Oeste segurava o jogo. E aí o Reift faz 3-1, o Tite faz 4-1, e aí no finalzinho do jogo o Marcelo Toscano, que tinha entrado no segundo tempo, faz 5-1. Então foi um jogo que mais que seja valente o Monte Azul, foi um jogo tranquilo para o Oeste. O Oeste que jogou em Monte Azul Paulista com Gledson, Lucas Rodrigues, Léo Gobo, Diego Jussani e Di Maria. Paulinho, Tite, depois Danilo, Diogo, depois Bonifácio, Mota, depois o Sérgio Mota. Aí você tem o Bruno Gonçalves, depois o Marcelo Toscano, que fez o último gol, o Portuga, depois o Reift. Então você veja que 2 jogadores que saíram do banco de reservas fizeram gols, né? Então você vê a força do que vem o Oeste. Monte Azul perdeu com o André Zuba, Kevin, Alemão, André Gigante, Bruno Dip, Levi, Henrique, depois Vitinho, Samuel, depois Natan, Denner, depois Cristian Eto'o, Felipe, depois Gutierrez, Gadelha, depois André Lessa. Tuca Guimarães vai ter que consertar essa situação aí, ficou bem complicado, hein? Super complicado esse jogo. Já o Taubaté pegou o Lemense eu tinha falado para vocês que eu acreditava, né? A minha ideia é que o Lemense do técnico Oliveira estava meio fraco. Começaram a chegar reforços, não sei se ele conseguiu aproveitar todos, se inscreveu todos, não. O certo é que o Taubaté passeou. Taubaté do Roberto Cavalo passeou, fez 3-0 com segurança, né? Com 18 minutos do primeiro tempo, num cruzamento do Edivan, o Rafael Macena, experiente Rafael Macena, faz 1-0. O time toma conta do jogo, no primeiro tempo cria as melhores oportunidades. Lemense num contra-ataque ao outro foi perigo, mas enfim, termina o primeiro tempo com 1-0. Vem o segundo tempo, o Vitor Caetano faz com 11 minutos 2-0, sai um pouquinho, o Lemense ainda teve oportunidade ali com o William e com o Douglas, enfim, de qualquer maneira, aí veio o terceiro gol com o Marcelinho, um golaço de fora da área, a bola foi no ângulo, chute lindo de uma 3-0, e aí morreu de vez o Lemense. Certo é que o Lemense vai ter que tomar cuidado do Oliveira. Lemense que jogou e perdeu com Igor, Jean, Nicolas, Wesley, Brenner, depois Gabriel Caran, Geandro, Bonilha, depois Eduardo, Felipe, depois Flávio, Felipe Santos, depois Kleber, Léo, Douglas, depois
Guilherme. O Taubaté venceu em casa com apoio da torcida, com William Menezes, Edivan, Lucas Cesani, Vitor Caetano e Vavá. Depois entrou Romero, Bruno Senna, Dija Baiano. Depois entrou Fernandinho, Bochecha, Marcelinho. Depois entrou Romeu, Rafael Maceno. Depois entrou Romário, Romarinho. Depois entrou Jean. O Taubaté tem o Romário e o Romarinho, hein? Isso é sinal de craque, hein? Nome de craque. Brincadeiras à parte, vamos então para o último jogo. Esse foi sensacional, né? O Novo Horizontino é time de Série B do Campeonato Brasileiro, era de Paulistão um monte de tempo, o ano passado acabou caindo, fez uma reformulação, chegou o Eduardo Batista. Por que eu estou falando tudo isso? Eu esperava um grande jogo, mas o que nós vimos foi um passeio da Portuguesa Santista, gente. A Portuguesa Santista abriu 3-0 no primeiro tempo. 3-0 no primeiro tempo. Caio Mancha, que veio da Portuguesa, meu Deus do céu. A Portuguesa deixou Caio Mancha. Caio Mancha fez 1-0 para a Portuguesa Santista com 11 minutos de jogo. Com 19, numa cobrança de escanteio com a bola desviada no primeiro pau, o Lucas Cunha foi lá, o zagueiro Lucas Cunha foi lá e fez 2-0 para a Portuguesa Santista. Aí no finalzinho, cobrança de pênalti, o Carlos Alberto aí já passou por vários clubes aqui do futebol paulista, cobrou pênalti, fez 3-0. O jogo estava morto ali. Veio o segundo tempo, o Novo Horizontino veio melhor, veio em cima e tal, mas o Danilo faz 4-0 com 9 do segundo tempo, gente. Aí o jogo tá morto, né? Mesmo assim, eu achei que foi valente o Novo Horizontino. O Ailon, que veio do Ituano pro Novo Horizontino, descontou 4-1 aos 20. E o Bruno Costa, Ailon e Bruno Costa, a dupla de ataque do Novo Horizontino, fez 4-2. Mas fiquei assustado. Tudo bem que eu acho que o Sérgio Guedes é um tremendo treinador, acho que os times dele são sempre bem montados, mas com a fragilidade do Novo Horizontino. Tomou 3-0 no primeiro tempo, muito fácil, 4-0 no segundo, só foi dar uma reagidinha assim na reta final do segundo tempo. Para a Portuguesa, maravilha, hein? Para a Portuguesa, maravilha. Eu não consegui pegar substituições desse jogo, mas vou passar o time base. Portuguesa jogou com Leandro, Keriton, Brumati, Lucas Cunha e També. Nonato, Judá, Carlos Alberto e Danilo, Diogo Carlos e Caio Mancha. A mesma coisa, tive só 2 substituições, eu peguei do Novo Horizontino. Jorgemi, William Lepo, depois entrou Raul Prata, Adriano, depois entrou Rômulo, Guilherme Matos e Léo Baiano, Roberto Douglas Baggio, Giovanni Marlon, Ailon e Bruno Costa. Ou seja, Portuguesa Santista jogou como nunca e fez um belo de um resultado. E rapidamente, para a gente encerrar o vídeo, já falando, né, dessa primeira rodada, vamos para a segunda rodada. Segunda rodada nós temos terça-feira agora, estou gravando o vídeo, domingo 15 de janeiro, na terça-feira, 17 de janeiro, terça-feira agora, às 20 horas, jogo único, Ponte Preta e São Caetano. Ponte venceu a primeira rodada fora, São Caetano perdeu em casa. Aí na quarta-feira toda a rodada termina, né? Quarta-feira, 15 horas, Indaiatuba, Primavera e Comercial. 15 horas em Rio Claro e Portuguesa Santista. 15 horas em Leme, Lemense e Velo Clube. Lemense e Velo Clube é 19 horas, tá, gente? E 19 horas também é em Barueri, Oeste e Noroeste. Aí 19h30 em Lins, Linense e Juventus. 20 horas, Novo Horizontino e Monte Azul. 8 da noite, Novo Horizontino e Monte Azul. E 8 da noite também, um duelo interessantíssimo em quarta-feira. 15 de Piracicaba, que goleou o Nilense fora de casa, ou o Noroeste fora de casa, contra o Taubaté, que goleou o Lemense dentro de casa. E a partir daí, a gente vai poder falar como fica a classificação. Claro, nessa primeira rodada, a classificação, os times que venceram. Oeste, Taubaté, Portuguesa Santista, 15, Ponte Preta, Juventus e Primavera, todos com 3 pontos. Os que empataram, Comercial e Linense, 1. E os demais que perderam, né? Velo, Rio Claro, São Caetano, Novo Horizontino, Noroeste, Lemense, Monte Azul, tudo com 0. A partir da segunda rodada, daí eu explico melhor como está a classificação, quem subiu, quem desceu, porque essa é a primeira só. Ninguém marcou mais de um gol, tá todo mundo artilheiro com um gol, passei todos os gols para vocês, mas prometo vir na quarta-feira com todos os resultados, todas as situações, os artilheiros, o sobe e desce na tabela, tudo para você da Série A2 do Campeonato Paulista. É isso aí, forte abraço a todos e até quarta-feira.